Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre um assunto muito sério que gera muita dúvida aí na cabeça de quem não pode consumir glúten, tá? Estou falando aqui da contaminação cruzada. Quero explicar para você o que é contaminação cruzada, como ocorre a contaminação cruzada e como você pode evitar essa contaminação. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Freitas e eu ensino pessoas a faturarem R$5.000 por mês vendendo pão sem glúten de casa, começando do zero, sem nunca ter feito um pão na vida, tá? E hoje esse é o assunto. Mas antes de começar, eu quero pedir para que você compartilhe esse conteúdo aqui, esse vídeo, para que possa chegar a mais pessoas, para me ajudar e também a ajudar as pessoas que vão receber esse vídeo, esse conhecimento que eu estou passando aqui, tá? Vou começar falando para você que ainda não sabe o que é uma contaminação cruzada, o que ela é, como ela ocorre. Contaminação cruzada é quando dois alimentos, um saudável e um contaminado, seja por alguma bactéria ou algum fungo, ou até o glúten, né, que aqui nós estamos falando do glúten, eles entram em contato e assim o alimento que está contaminado passa a contaminação para aquele alimento saudável. Então, a partir daquele momento, aquele alimento saudável estará contaminado. No caso do glúten, ele estará, se for um pão sem glúten, né, qualquer produto sem glúten, ele estará a partir daquele momento contaminado com glúten. E aí a pessoa que ela é alérgica, que ela tem a doença celíaca, ela não pode ter contato com aquele produto que acabou de ser contaminado. Mesmo ele sendo um produto sem glúten, ali vai ter vestígios do glúten. Isso já pode ser o suficiente para fazer muito mal para essa pessoa e desencadear aí todos os problemas que ela tem com essa proteína, tá? Então, isso é a contaminação cruzada. Como evitar a contaminação cruzada? A contaminação cruzada pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, quando você manipula algum produto, alguma receita em um ambiente que foi manipulado algo com glúten, né? Lembrando aqui que o glúten está nas farinhas de trigo, principalmente, nas farinhas de centeio, farinha de cevada, aveia, em algumas aveias, vou explicar aqui depois sobre a aveia, e também no malte. Então, esses produtos são os produtos que contêm glúten. Então, se você tem ele aí na sua casa e você não pode com glúten, então agora você está sabendo que esses produtos não vai fazer bem para você. Então, voltando para a contaminação cruzada, se você manipulou algum produto que tenha essas farinhas e ela teve contato ali com sua receita, que ela é uma receita sem glúten, a partir daquele momento sua receita vai estar contaminada, tá? Então, é aí que começa a dúvida. Mas esse produto não foi feito com trigo, né, ou com essas outras farinhas aí, como centeio, cevada, mas mesmo assim tá, né, porque a doença celíaca, a pessoa que tem aquela alergia muito séria mesmo, ela não pode nem com traços. Então, tem outra dúvida também, outro tópico que eu quero chegar, que vai ser a forma de como ele é, né, que eu já comecei a falar aqui. A forma como é feita essa contaminação cruzada, aqui na utilização no mesmo ambiente, que eu já citei, se tiver vestígio do glúten, não só da farinha que esteja no ar, mas algum outro alimento, né, um farelo de biscoito, já é o suficiente, contaminou, já vai ser prejudicial para quem não pode consumir mesmo o glúten. Outra coisa, nos utensílios, você usou o mesmo forno para assar a sua receita. Se você usou a mesma faca que você cortou um pão com glúten, cortou sem glúten, vai contaminar. A tábua, sabe, tábua de corte, né? Geralmente fica aqueles risquinhos ali na tábua de corte. O glúten pode estar ali. Se você cortou um pão ali, não importa se é na hora, tá, gente? Não importa. Pode ter sido há tempos atrás, mas o glúten vai estar ali, pode estar ali. Então é necessário muito cuidado mesmo quando se fala da contaminação cruzada. Então, nesses pequenos detalhes aí que ele vai estar escondido, tá? São pequenas moléculas do trigo ou pó mesmo da farinha,
pode estar também aí escondido na sua bancada, onde você manipula o seu pão, né? Uns cantinhos aí que é quase impossível de você enxergar, que é quase impossível de você fazer essa limpeza, né? Pode estar escondido ali também na forma que você coloca o seu pão. Se você assou um pão ali, um bolo que foi utilizado para assar um pão com glúten, se você assar da mesma forma, também estará contaminado. E também nas batedeiras, liquidificadores, eles podem estar escondidos ali, porque se você tem na sua casa, você sabe, quando você faz esses produtos, as farinhas, você começa a bater, começa a se espalhar, né? Então, ela fica ali no motor, né, da batedeira ou também do liquidificador, e quando você liga ele para fazer uma receita novamente, ele pode começar a se espalhar ali por conta da rotação do motor, né? Então isso também é muito sério, então tem que tomar muito cuidado com equipamentos também. Então, assim que pode ser feito, que pode ser ocasionada aí essa contaminação cruzada. Também gordura, gente, se você fritou um salgado ali que contém glúten, você não pode utilizar aquela gordura, a mesma gordura que você utilizou para você fritar, né, um salgado sem glúten, vai contaminar. Uma água, né, que você um escorredor de macarrão, que você escorreu um macarrão ali que contém glúten, se você colocar o outro sem glúten também vai contaminar. Então, eu acho que já deu para entender o que é essa contaminação e como ela ocorre, né? Isso, estou falando na manipulação, mas também ela pode ocorrer em outros momentos aí, desde o plantio do alimento, né, até o consumo final, que é o que eu já falei aqui. Como no plantio, se aquela terra que foi plantado um trigo, um centeio, uma cevada, for plantado depois ali uma farinha sem glúten, por exemplo, aí o grão de bico, né, o arroz, farinha, batata, né, fégula de batata, o milho, né, que é feito o polvilho. O milho em si também não tem glúten, mas se foi plantado um trigo naquela terra, ele vai estar contaminado. Então, começa desde ali do plantio. E é isso que ocorre com a aveia, né? Muita gente não sabe. Fala, mas a aveia não tem glúten, a aveia tem... Outros acham que a aveia tem glúten por si própria. Ela não tem glúten, né, nela mesmo, como o trigo, a cevada, o centeio, o malte tem. Ela tem porque ela vem contaminada na terra. Aí também pode ocorrer a contaminação na hora da colheita. Como assim na colheita? A máquina que colheu um trigo, uma cevada ou centeio vai lá e colhe algum tipo de produto também que não contém glúten, né? Então vai ocorrer também ali na máquina a contaminação cruzada, já naquele momento. Outra coisa, no transporte, a máquina pode não estar contaminada, mas ali no caminhão, colocou o grão lá em cima, né? Colheu, a colhedeira jogou os grãos lá em cima, ou já vai contaminar também. Ou se quando é transportado, já que nós estamos falando de transporte, quando ela é transportada, já que ela foi ensacada, foi tudo certinho, ensacado, se ela está em um caminhão ali que tem também outro tipo de cereal que contenha glúten, ele vai contaminar, mesmo já estando embalado, dependendo da embalagem, né? Se for uma embalagem que tipo aqueles sacos de estopa, né, que são muito usados, que vai passar ali o glúten por aqueles buraquinhos que ficam no saco. Então, no transporte também pode ocorrer. No armazenamento, chegou tudo certinho, colheu tudo certinho na máquina, que não tinha vestígio de glúten, que não tinha sido utilizada para colher outros tipos de cereais. No transporte também estava tudo certinho, não tinha problema, mas a hora que chega na hora de armazenar lá no galpão, no depósito, né? Chega lá e coloca junto lá com os produtos que contêm glúten, com esses outros tipos de cereais aí, ali também vai ocorrer essa contaminação. Aí a gente vai até chegar onde eu já expliquei para vocês, que é na hora da manipulação. Então isso pode ocorrer muito
em casa, né? Então, o que aconselho? Agora, para falar de um outro tópico, que eu aconselho, que você deve estar pensando aí, como eu posso evitar essa contaminação cruzada? Você pode evitar essa contaminação cruzada não utilizando os mesmos utensílios que você usa para manipular algo com farinha de trigo, né? Ou centeio, ou o malte, ou a cevada, e ter separadamente, utilizar uma faca só para aquele produto sem glúten, para aquela receita que você vai fazer, ter uma batedeira para você utilizar só para fazer suas receitas sem glúten. Você pode também ter só o seu liquidificador, só a sua tábua. Então, nessa hora é muito importante saber o que você está utilizando, ter tudo separadinho. Na hora de armazenar na sua casa também. Se você comprou lá sua farinha sem glúten, você não pode utilizar, mas no seu armário tem ali uma farinha de trigo, aí você coloca ela junto ali, perto, próximo uma da outra, vai ocorrer essa contaminação também. Aí eu já falei dos utensílios, só que é complicado, né, gente? Você vai ter que ter 2 batedeiras aí na sua casa, você deve estar pensando isso aí, né? Como que eu vou ter 2 batedeiras? Às vezes esses equipamentos não são baratos, né? Dependendo de qual você tem aí na sua casa. Como que eu vou ter 2? As pessoas armazenar, não tem espaço na minha casa para armazenar, então aí começa a ficar mais complicado ainda, né? Porque falta espaço, e aí você vai ter que ter outro investimento, né? Mais investimento aí para ter esses produtos na sua casa, esses equipamentos, e fica difícil. Então, a maioria das pessoas, elas optam por colocar todo mundo da família ali na dança, né? Porque é complicado, imagina você ter que fazer um tipo de alimento para você, outro tipo para o marido, o filho também não gosta. Para fazer um só já é complicado, né? Quer dizer, não é complicado, mas muita gente acha que para fazer um pão, fazer um bolo, é fácil de fazer. Mas muita gente acha que é complicado fazer, mesmo os tradicionais. Imagina ter que ficar fazendo uma receita para ela, uma receita para o filho, outra para o pai, outra para o irmão. Então fica muito difícil. Então o que muita gente faz é aderir, né? A família toda aderir a essa alimentação livre do glúten para facilitar aí na hora do preparo dos alimentos. E outra coisa que pode ocorrer também é o tempo, né? Dá uma dúvida sobre o tempo aí que fica, esse glúten pode ficar no ar, porque quando ela entra em contato ali, que entra em agitação, uma farinha de trigo muito fina, ela vai se espalhar, né? Ela vai levantar tipo uma poeira e ela vai ficar no ar. Então, dependendo do ambiente, da ventilação que tem ali naquele ambiente, ela pode ficar de 12 até 24 horas no ar. Então, a pessoa que tem o problema aí com essa alergia, a pessoa que é uma celíaca, então ela tem que tomar muito cuidado até para entrar nesse ambiente sabendo que foi manipulado ali trigo, tá bom? Então, essa são as formas de poder evitar. E quando a pessoa vai comer fora, então é muito mais complicado, né? Porque lá você não tem o controle de como está sendo preparado aqueles alimentos, né? Como estão sendo preparados. Se foi produzido, com certeza, né? Foi porque um restaurante tradicional não vai ter esses cuidados com a pessoa que tem a alergia, né? Então, se na sua cidade tem aí um restaurante, uma pizzaria que é especializada em produtos sem glúten, uma padaria, então é mais aconselhável que você vá em um lugar desse mesmo para poder ter a certeza e não correr o risco de estar consumindo um produto que não tenha glúten, né? Vou comer um arroz, vou comer uma salada, não tem glúten, né? Mas pode ter sido preparado ali com um equipamento, né? Um utensílio ali que tenha tido contato com algum produto que contenha glúten. Então é muito importante saber disso também. Outra coisa, deixa eu ver o tópico. Aí muitas pessoas perguntam também como eliminar o glúten, né? Tem uma forma foram feitas pesquisas, né, sobre isso.
testes, né, em laboratórios, tudo certinho, documentado, feito exames laboratoriais para saber, né, pesquisados mesmo ali, que se chama uma tripla lavagem. É bem complicado, se você quiser buscar aí na internet mais detalhes sobre isso, chama tripla lavagem, que você tem que fazer aí com alguns produtos, nada demais, que você possa ter dentro da sua casa, né, que são vinagre, sal, água, uma buchinha, né, que nunca tenha sido utilizada para limpar outro ambiente, uma bucha nova. Então, essa é uma forma aí que encontraram, né, para poder fazer essa lavagem e eliminar todo o traço de glúten. Então, como o próprio nome já fala, é uma tripla lavagem. Você tem que fazer por 3 vezes, né, essa lavagem para poder eliminar mesmo ali as partículas, as farinhas que ficam aí sobre sua bancada, sobre os seus equipamentos, seu armário, que se espalha, né, gente? Espalha mesmo, não tem como. Então, é muito importante saber disso. Então, como eu já expliquei tudo aqui agora sobre a contaminação cruzada, então eu quero chegar onde é que eu quero ensinar, falar para você os cuidados que você vai ter que ter para você poder manipular, fazer uma receita na sua casa. Quando eu falo de você fazer para vender, né? Então, eu já expliquei isso aqui em algumas outras lives, mas hoje é uma live específica para falar aqui sobre a contaminação cruzada. Então, estou aqui te ensino receitas para você fazer, para você poder faturar, né? Estou te dando dicas, passando conhecimento para mostrar para você que é possível você faturar aí até R$5.000 por mês fazendo pão sem glúten da sua casa. Então, você deve ter algum cuidado se você for fazer esses pães para começar a comercializar ele. Você deve ter muito cuidado, né? Muita atenção na hora de você comprar os produtos para você começar a fazer na sua casa. Você tem que ter a certeza de que esses produtos são livres de glúten mesmo, né? Você vai ter que olhar na embalagem e ter a comprovação. Você tem que ir no lugar que você está comprando ali e se certificar, tá? Então, tem uma diferença também quando você olha uma embalagem que fala pode conter glúten, então pode ser que ela tenha a probabilidade de estar contaminada. Então, quando você vê essa mensagem, essa informação, você já descarta esse produto, você não utiliza ele, você nem compra esse produto, tá? Pode conter, porque pode conter essa contaminação cruzada. O glúten é o seguinte, na embalagem, ou tem ou não tem, tá? Então, se você olhar lá, não contém, beleza, você vai confiar naquele produto. Pode conter, descarta, não leva para sua casa, não vai correr esse risco, não vai oferecer esse risco aí para o seu cliente na hora de você passar seu pão para ele, tá bom? Então, começa desde aí, desde a compra ali no supermercado, na loja de produtos naturais ou pela internet. Você tem que saber a procedência desse produto para ter certeza que ele não contenha glúten, para não ocorrer problemas futuros para você depois aí, porque é um problema muito sério mesmo, essa questão aí da contaminação cruzada e também do problema que a pessoa que você vai estar vendendo ela tem, né? Se ela é alérgica, se ela é celíaca, né? Então, muito cuidado nessa hora. Optar sempre por produtos que tem ali a embalagem que não foram fracionados, né? Porque na hora ali da manipulação, lá do lugar que você está comprando, da hora de muitos lugares, eles fracionam os produtos, né? Então, se ele fracionou ali uma farinha que contém trigo, um glúten, né? Contém glúten, aí ela vai fracionar ali também uma outra farinha que não contém e vai contaminar também lá no depósito, né? Onde eles fazem ali a fração, né, dos produtos para poder pôr para vender, né? No lugar que você está comprando. Estou falando aqui do lugar que você vai comprar. Na hora de fracionar lá já ocorre também essa contaminação. Então, muito cuidado a comprar produtos a granel, tá? Produto a granel pode muito bem estar contaminado. Então, isso é mais
um fator aqui para você ficar ligado e não deixar isso acontecer. Muito cuidado. Aí é quando você chega na sua casa. Então você vai ter que saber se você vai fazer essa tripla lavagem, procurar saber como funciona para poder eliminar todo o traço de glúten e não deixar entrar nada ali na sua casa que contenha glúten, né? Para não poder ocorrer novamente essa contaminação. Ou se você não fizer isso, aí você vai ter que saber qual vai ser seu público. Ou se você vai vender para uma pessoa que é alérgica, que é celíaca, ou se você vai vender para uma pessoa que ela tem apenas um desconforto, né? Tem apenas uma intolerância, tá? Ah, eu sou intolerante, não passo bem, me dá uma azia e tal. Não é tão sério quanto a pessoa que é alérgica, que é a pessoa celíaca. Então você pode ter esse público seu como alvo, né? Então uma pessoa que é somente uma intolerante, que não passa bem, assim como eu sou, eu como às vezes de teimoso, né? Como muito pouco, mas às vezes não resisto, acabo comendo um pedaço de pão ali, feito com farinha de trigo, e na hora já começa a sentir desconforto. Então eu tô ciente de que eu não posso, mas mesmo assim às vezes eu não resisto, acabo comendo, mas eu não passo muito bem. Fico ali por um tempo, umas 2 horas ali, meio desconfortável, com azia, com estufamento. Sinto até aqui na garganta, né, como se fosse tipo um refluxo. Então é bem complicado. Mas não é tão sério, a pessoa já come ciente. Então você já sempre, se você vai ter esse público, né, então você vai falar que o seu produto, ele não é um produto sem glúten. Você vai falar que esse produto é um produto, esse pão é um pão sem trigo, sem a cevada, sem o malte, sem o centeio, tá? Vai ser um pão sem trigo. A pessoa vai perguntar para você o que você utiliza ali de farinhas. Ah, não tem trigo? Tem gente que acha estranho. Quando você fala, isso aqui não é farinha de trigo, a pessoa acha que é impossível. Muita gente acha que é impossível você fazer um outro pão que não contenha trigo. E você vai falar para ele, isso aqui vai farinha tal, farinha tal, farinha tal. Essas farinhas não contêm glúten. Mas ele pode ter a contaminação cruzada. Ele tem, né? Então, porque eu manipulo trigo na minha casa, não é uma cozinha que está livre totalmente de glúten. Então, eu não aconselho você que tem uma alergia muito séria e grave a não consumir meu pão. Então, você vai ter que saber explicar isso e tem que ser honesto, tá? Nessa hora, porque pode gerar aí muita desconforto, é muito sério isso. A pessoa alérgica tem que sair às pressas correndo aí para ir para um hospital, então você tem que saber. Então, a hora que você for vender, você vai ter que direcionar para o seu público. Então, a pessoa que é uma intolerante, ela pode consumir, consciente de ela vai poder consumir, e também a pessoa que opta por ter uma alimentação mais saudável. Na loja mesmo a gente vende para muitas pessoas que não tem nenhum problema, mas acho melhor não comer glúten, né? Não comer trigo, então ela opta ali por consumir esses pães, né? Então é outro público. Então esses dois que você pode trabalhar, caso você não faça aí uma limpeza geral, essa tripla lavagem, ou se você já não é uma pessoa que não consome mesmo, né, na sua casa, então sua casa tá livre, tá free de trigo, de glúten. Então você pode fazer e ter esse público-alvo aí, que são os celíacos, para você passar para ele. Então essa é a importância de você saber, ter esse conhecimento. Sei que muita gente espera receitas aqui todo o tempo, né? Mas não, para você começar a vender um pão, para você começar a fazer para vender, você tem que saber de tudo isso, porque só assim você vai atingir o objetivo, que é faturar, né? Faturar, tendo conhecimento, você vai faturar, você vai poder vender, você vai saber, nesse caso dessa live hoje, você vai saber qual é o seu público-alvo, como eu já acabei de explicar. Então assim você ter conhecimento. Com outros vídeos que eu já fiz aqui, né, explicando sobre marca, né, a importância. Então tudo isso é importante na hora de você fazer sua venda. Então o que eu quero ensinar você aqui, além de fazer as receitas, é fazer acontecer, é fazer
você chegar no objetivo que é faturar R$5.000 por mês. Então você precisa saber de tudo isso aqui, tá bom? Não é simplesmente pegar uma receita e sair vendendo por aí. Então tem que saber os caminhos, né, que você pode ter, os atalhos, a importância de agregar valor no seu produto, tudo isso é importante, importantíssimo para você chegar onde você quer, assim como eu cheguei. Então, gente, sobre contaminação cruzada, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida, se eu deixei passar alguma coisa aqui. Então, aí você pode comentar. Então, novamente, compartilhe com alguma pessoa que precisa saber desse conteúdo aí, que é muito importante, né? Então, compartilhe com essa pessoa, marque essa pessoa. E volto novamente aí com outros vídeos a qualquer momento, explicando para vocês aí, com outro tema, para deixar vocês aí alinhadinho, para saber tudo sobre o glúten. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.